Fala pessoal, tudo certo? Lucas Balcone aqui novamente. E hoje, continuando a falar um pouco sobre a parte de concorrência desleal, eu vou comentar um caso específico aqui para a gente verificar um pouco como podem existir, na verdade existem bastante violações de concorrência, mesmo para aquelas questões que não exigem registro, né, como marcas e patentes. Eu falei num dos vídeos passados a questão do marketing, né, e da concorrência desleal na utilização de AdWords para aviltamento de clientes. E hoje eu vou falar um pouquinho específico de algo que eu já tratei num outro vídeo, que é a possibilidade de concorrência desleal nas relações de emprego. Na verdade, quando a gente fala de uma empresa, todas as empresas elas possuem informações relevantes, né, os seus segredos industriais, vamos assim dizer, tanto de gestão quanto de fornecedores, contratos, enfim, existem diversos conhecimentos sensíveis que são bem importantes, inclusive, para o sustento financeiro, comercial de uma empresa. E quando um empregado ele trabalha, ele tem acesso a essas informações, ele automaticamente, né, mesmo que não tenha no contrato de um modo específico isso, ele deve necessariamente ter sigilo dessas informações, né, confidencialidade sobre essas informações, e não pode concorrer diretamente nessa empresa, ou seja, ele não pode ter outra empresa ou participar de negociações com outras empresas, com terceiros, que sejam rivais, né, concorrentes direto disso. Isso já é decorrente de lei trabalhista. Então, quando há relação de emprego, existe de fato o contrato de trabalho, ele já precisa necessariamente manter esse sigilo, essa confidencialidade e, obviamente, essa não concorrência. Isso é derivado já do artigo 482 da CLT, especialmente a linha C e a linha G, tá, desse artigo, que vai falar especificamente da parte de concorrência e de segredo industrial. Então, quando o empregado ele já tem essas informações e está trabalhando na empresa, obviamente que ainda que não esteja ainda que não esteja no contrato, ele precisa manter esse sigilo e não pode, obviamente, fazer relações comerciais com empresas rivais ou concorrentes. A questão que eu gosto de levantar, na verdade, são duas. Primeiro, ainda que diga isso, existem algumas atividades hoje dentro de uma empresa que não necessariamente ou seria a atividade principal do funcionário e que, ao meu ver, merecem um destaque, uma análise mais específica, caso a caso, obviamente, mas que, de um modo geral, ela demanda, sim, uma questão contratual ou ainda uma declaração. Normalmente isso acontece quando a pessoa é um técnico ou é uma pessoa mais experiente e ela vai dar cursos na empresa ou até para terceiros, e aí demanda uma produção de material, né? Demanda uma produção ou às vezes a utilização de material já produzido. Isso é bem importante, isso é bem relevante para fazer uma declaração de sigilo de não concorrência e de cessão de direitos autorais quando eventualmente esse funcionário for criar e for produzir isso daí. E uma outra questão que é importante também ressaltar é que quando a gente está falando de concorrência desleal nas relações de contrato de trabalho, o próprio CLT já prevê essa possibilidade de concorrência na vigência do contrato. O que deve ser posto nos contratos de trabalho quando se há, de fato, o acesso a essas informações sigilosas ou a possibilidade de negociação com terceiros, quando existe uma hierarquia e essa pessoa está próxima do topo ou no topo, é importante colocar essa cláusula após a vigência do contrato. Então, sigilo, confidencialidade e não concorrência ainda assim após a vigência do contrato, geralmente aí de 2 a 3 até 5 anos, dependendo do tipo de segmento, para evitar que haja a negociação, a comercialização ou até que o seu funcionário abra uma empresa concorrente da sua. Né? Tem um caso específico que eu vou deixar até um acórdão aqui, que não foi feita essa ressalva e o diretor da empresa saiu e abriu uma concorrente. Né? Ele foi condenado por atos de sigilo quando ele estava na empresa, mas depois que ele saiu não conseguiu, né, ter essa condenação porque não havia no contrato, isso que era um contrato de uma empresa grande, né, essa previsão contratual, né, negocial.
Então é importante prever também. Então seriam essas duas ressalvas que precisam ser feitas. Mas é interessante esse ponto para a gente demonstrar como uma empresa é feita de propriedade intelectual, na verdade, né? Então, tudo aquilo que faz parte de modo específico de uma empresa para ela funcionar, para ela produzir, enfim, até a parte de escala de fornecedores, por exemplo, ou de clientes, né, os acessos às informações, a dados, enfim, nós temos até a LGPD agora para tratar um pouco melhor sobre isso, mas é importante dizer que tudo isso é informação sigilosa, inclusive, na empresa, e já não deve ser passada ou repassada. É bem comum no Brasil as pessoas saírem de uma empresa e levarem todos os dados, todas as coisas que tem, mas isso é concorrência desleal, tá? É bem importante ficar atento a isso e é bem comum isso acontecer. Então, se estiver acontecendo na sua empresa ou se já aconteceu, existe a possibilidade de você ver se isso não se encaixa nesses casos de possibilidade de concorrência desleal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui, como eu falei, o acórdão para vocês darem uma analisada. E é importante verificar ali os erros da empresa e os acertos da empresa também nesse caso. Beleza? Até mais.